E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Jefferson no canal Jefferson GL. No meu último vídeo, né, eu mostrei para vocês como criar cards, né, que é uma espécie de uma lista, né, moderna. E do exemplo que eu trouxe, ele estava vinculado a um banco de dados. Aí durante essa semana me perguntaram: Jefferson, como é que faz então para você executar eventos em runtime nesses componentes que são criados em memória? Então, é um tipo de pergunta que realmente é importante, porque depende da sua ação, você quer executar ações nesses componentes que você criou, né? Em runtime. Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso, tá? Eu vou estar utilizando um comando bem simples, um show message bem simples, tá? Porém, esse show message vai ser chamado em um componente em runtime e eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz aqui num projeto bem pequeno, ok? Antes de tudo, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso canal, né? Chegamos na meta aí de 848 inscritos, tá? Então se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, meu nome é Jefferson e eu tô aqui no YouTube há mais ou menos 2 anos, né? Trazendo conteúdo de desenvolvimento mobile e design, utilizando aí a IDE RAD Studio como base, né? Mas eu já trouxe aqui outras linguagens, outras tecnologias, e esse canal não vai se limitar somente ao RAD Studio. Tem outras tecnologias como o React Native que eu já trouxe aqui para vocês, tá? E outras tecnologias que eu pretendo trazer aqui para o canal. Também trago ferramentas de design conhecidas e gratuitas hoje do mercado, que é o GIMP, né? Você deve conhecer muito bem. O Graphic Design, que é um forte concorrente aí aos programas como CorelDRAW e Adobe Illustrator. E também trago o Figma, né, que é um programa de padronização, padronização, por assim dizer, de interfaces para web, para mobile, tá? Então é um tipo de programa muito bem estruturado para você criar suas interfaces e suas telas de aplicativos antes mesmo de levar isso para uma IDE, que pode facilitar muito o trabalho aí, seja para você mesmo ou seja para um trabalho em conjunto, para os desenvolvedores, os designers ali do trabalho terem uma certa noção de como vai ter um resultado final. Até mesmo para você mandar para o seu cliente e mostrar como é que está ficando, porque ele tem um simulador lá interno e você pode interagir como se estivesse utilizando um celular, tá? Então é bem bacana, eu já trouxe vídeo aqui do canal, beleza? Então se inscreva e toda quarta-feira às 6 às 7 horas sempre tem conteúdo toda semana para você aqui, beleza? Antes de tudo, também peço para vocês curtirem nossa página no Facebook, tá? Lá eu posto conteúdos para complementar todo o trabalho, todo o conteúdo aqui do canal, tá? E a última postagem que eu coloquei, que eu vou estar falando agora para vocês, é que, como vocês sabem, está tendo essa pandemia do coronavírus aí, Covid-19, né? E com o intuito de promover o conhecimento justamente para esse período que você está de certo modo obrigado a ficar em casa para conter essa pandemia, né? Então o que eu fiz? Se você não sabe, o canal aqui ele tem um curso ministrado por mim, tá? Por mim mesmo. É um curso direcionado a quem tem dificuldade com design. É um curso focado para iniciantes. Então nesse curso você vai estar aprendendo os conceitos básicos de design. E nesse curso também você vai estar aprendendo a utilizar os dois softwares que eu mencionei inicialmente. Você vai estar aprendendo a utilizar o Figma e você vai estar aprendendo a utilizar o Graphic Design, que são duas ferramentas que podem te auxiliar no trabalho de criação de layouts para os seus aplicativos, tá? Então, esse curso, o motivo disso é que eu coloquei um desconto em cima do curso, né, o valor final dele, e o que você vai fazer para ter esse desconto? Para você adquirir o curso? É simples, você vai no canal. Esse processo ele serve tanto para computador como celular, tá? Você vai entrar no canal, tá? O link do canal geralmente é YouTube, aí você coloca aí /C, né? Aí você coloca uma outra barra e coloca Jefferson GL. Mas se você tiver dificuldade, é só você pesquisar na pesquisa do YouTube esse nome mesmo, Jefferson GL. E ele vai estar aparecendo essa foto aqui, que é a minha foto, né? Você entra no canal, vai em sobre, né? Eu tô aqui no computador, mas enfim, você vai em sobre no canal, vai descer um pouco e você vai achar alguns botões, alguns links, né?
você vai estar clicando nesse link aqui, curso design de aplicativos, tá? Então ele vai estar te levando para um site, uma página com todas as informações do curso, né? Para quem é direcionado, qual é o valor final, você vai estar descobrindo lá. Só que também você vai estar encontrando um link de cupom de desconto. Deixa eu descer aqui. Aqui o link de cupom de desconto, tá vendo só? E o cupom de desconto você vai estar colocando, o que vai estar aparecendo nesse vídeo agora para você, tá? E você vai estar encontrando também na descrição. Então coloca lá o cupom de desconto e vê o valor que fica legal para você, que eu acredito que é um valor muito simbólico que você pode contribuir, até porque todo o valor que será arrecadado para este curso, é direcionado para equipamentos e tudo que é necessário para deixar o vídeo aqui do canal sempre com a melhor qualidade possível, tá ok? Então é isso, tá? Chega de enrolação, vamos aqui para o vídeo aqui de hoje, tá ok? Então vamos lá. Beleza, estamos aqui com o nosso RAD Studio aberto, tá? Eu tô com o projeto, na verdade o projeto não está, agora está vazio, mas semelhante, você viu o vídeo anterior, sabe que geralmente quando você cria componentes em runtime, você não coloca componentes no form, né? Você cria eles em memória, tá ok? Então se eu der um F12 aqui, todo o código vai estar aparecendo aqui para mim, tá? Então vamos do básico, tá? Para vocês entenderem que é uma coisa muito semelhante aqui o vídeo anterior, se você viu. Se você não viu, vai estar aparecendo um card aqui em cima para você conferir, beleza? Então geralmente como é que eu faço para deixar o código organizado, né? Eu criei aqui uma procedure, tá? Uma procedure aqui, ó. E esses dois parâmetros eu coloquei para poder inserir alguma informação quando eu for chamar essa procedure, tá? Não deixei ela setada já no componente text, na propriedade text dos componentes. Eu coloquei essas propriedades do tipo string para eu poder colocar essas informações depois eu quiser manipular em algum sentido. Então aqui eu crio todo o componente. Eu estou utilizando no caso aqui 5 componentes. Eu estou utilizando um retângulo, um text, tá? Muito recomendado caso você vá utilizar textos que não serão modificados, né? Textos estáticos. Jefferson, mas por que você não utiliza um label? Eu tentei utilizar um label, tá? Só que não funcionou muito bem como eu queria, tá? Eu sabia que já tem um componente text, você pode encontrar esse componente na paleta shapes do RAD Studio, tá? E eu achei ele de forma mais fácil de manusear, tá? Mas vai de cada caso em caso. Talvez eu não soube utilizar da maneira correta e por isso não funcionou da maneira correta. Mas enfim, para mim ficou melhor esse aqui, tá? Estou utilizando também um layout, um botão e um outro retângulo, beleza? Então eu já começo aqui, né, dizendo que associando esses componentes às variáveis que eu acabei criando aqui em cima, tá? E tô dando um valor vazio para cada uma delas, tá? Então aqui vocês percebem que eu até poderia fazer o seguinte, né? Isso aqui é meio que somente para organização, mas eu poderia fazer assim, alpha, né? Só para um paralelo aqui para vocês entenderem, alpha background, né? Porque como ele já é um componente retângulo, né? Então poderia colocar ponto parent aqui, tá? Como é em alguns casos que a gente declara aqui, tá? Mas eu geralmente faço assim, porque eu sei porque fica mais amarradinho dos componentes que eu estou mexendo, até fica mais organizado de componente para componente. Mas vai de cada caso em caso, né? Então aqui o primeiro componente que eu renderizo, deixa eu compilar aqui, mostrar para vocês como é que ficou o resultado final, tá? Então deixa eu dar um play aqui, ó. Esse exemplo aqui é um exemplo como se fosse uma mensagem que estivesse aparecendo na tela para o usuário, tá? E ele vai funcionar assim. Deixa ele carregar. Pronto, beleza? Então isso aqui é o que eu estou criando, tá? E se eu der um sim aqui, ó, ele vai chamar um show message para mim, beleza? Mas são componentes que estão sendo criados em memória, tá? Então eu não tenho nada no meu form em modo de desenvolvimento. Está sendo tudo criado aqui em memória, beleza? Então fazendo aqui um comparativo aqui dos componentes deixa eu colocar aqui do lado, dos componentes que a gente acabou criando, você percebe que existe o box, né, que é esse central aqui, esse cara branco, né, que é um retângulo,
Existe o Alpha Background, né, que é esse fundo aqui negro, né, que eu coloquei, que criei ele, que também é um retângulo. Existe o Text Box, que é esse texto aqui. Existe o botão, que é o nosso botão. E existe um outro layout que vocês não estão percebendo, mas esse layout ele fica aqui embaixo. Por quê? Porque se eu quiser, por exemplo, criar um outro show message, colocar um botão de um lado ou de outro, eu achei melhor colocar um layout e dentro desse layout colocar esses dois componentes, porque fica mais fácil de alinhar. Entendeu? Poderia colocar um ao left, um ao right e outro ao centro. Aí eu teria 3 botões. Se fosse sim, não, aí um já está aqui centralizado à esquerda, à direita, e o outro à esquerda, né? Então ficaria mais fácil de organizar e eu achei melhor assim. Beleza? Então é isso aqui que está sendo feito, tá? E isso aqui está sendo criado totalmente em memória. Bom, o Alpha Background, né, que é o componente aquele traseiro, né, aquela parte negra, né, ele é filho do Buildform, tá? Então já declaro ele aqui, ele é filho do Buildform. Isso aqui eu estou pintando ele, né? Isso aqui é uma cor em hexadecimal, né? Geralmente o hexadecimal ele no lugar dessa chave, né? Opa, no lugar dessa chave a gente coloca uma hashtag, né? Então é só mudar a hashtag, né? Se você não coloca aí no Google paleta de cores, né? Você pega aquela cor em hexadecimal e declara aqui, você tira somente o hashtag e coloca essa chave que o RadioStudio entende com um código em hexadecimal, e ele aceita isso aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa que colocar, deixa eu ir daqui um F12, deixa eu colocar um rect aqui para vocês verem. Aqui, ó, é a mesma coisa que eu ia aqui no meu componente de rect e aqui no fio e colocar aqui esse código, tá vendo aqui, ó? Só que no caso ali, no código você coloca uma chave e aqui você coloca um hexadecimal. Vou deletar aqui, botar pro código. Bom, aqui eu retiro, né, o preenchimento da borda desse retângulo, que como vocês viram, por padrão ele vem com uma borda preta, né? E aqui eu também retiro a largura dessa borda, então ele fica sem cor e sem largura, né? Então basicamente como se não existisse. Aqui eu alinho ele ao client para ele ocupar todo o espaço, né? E eu ativo ele para ele ficar visível, obviamente. Que não precisava, tá? Mas coloquei aí, tá? O nosso text message eu falo que o pai dele é o box, né? Ele fica alinhado ao centro. Aqui eu defino um tamanho para ele, porque como ele é alinhado ao centro, a gente tem que definir aqui uma largura e uma altura. Se ele tivesse, por exemplo, alinhado ao client, isso ele ia ter o tamanho e a altura de acordo com quem era o pai dele, né? Mas no caso aí não é, ele é o centro, a gente define sim uma largura e uma altura para ele, tá? Aqui eu coloco margens para todos os lados, tá? E eu associo aqui a propriedade de text dele com o parâmetro que também é um string, tá? Então eu coloco essa informação aqui. Bom, esse componente aqui é o botão, se eu não me engano, é o box button, ok, deixa eu confirmar aqui. Pronto, é o botão mesmo, tá? E o botão, eu já digo para ele aqui que o pai dele vai ser justamente aquele layout que a gente criou também, que são dois layouts que a gente está utilizando, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Não, só tem um layout mesmo e é o único layout que eu criei ele justamente para ter essa separação, tá? E se eu quiser colocar mais de um botão embaixo, né? Porque ele já está alinhado aqui ao bottom, tá? Então ele sempre vai ficar abaixo, lá embaixo no box mesmo, tá? E eu coloco uma margem aqui no bottom para ele não ficar muito colado, né, com o box, né? Então eu faço isso para deixar separado. Coloco margens aqui na direita e esquerda também para ficar organizado e defino uma altura de 20, tá? Fica bem interessante aí. O box propriamente dito é o cara que vai receber tanto os botões como os textos, né? Então ele vai receber tudo isso aqui. Então o box, o pai dele é o Alpha Background, que é aquele componente que fica que é a parte negra, né? A parte que fica ao fundo. Ele fica branco, né? Eu também retiro, como ele é um retângulo, então eu também retiro a borda dele, né? Ele fica como zero. Ele fica alinhado ao centro, então como ele fica alinhado ao centro, eu também sou obrigado a definir uma altura e uma largura para ele. E eu fiz uma coisa interessante aqui, eu quero que esse box ele seja maleável, eu quero que dependendo do texto que tiver dentro,
ele vai ter a altura e a largura de acordo, só que ele também vai ter um mais 10 aqui, tá? Então ele vai receber o tamanho do text message mais 10, né? Então ele vai ficar, se o texto for grande demais, né? Dependendo do parâmetro que eu colocar, se ele ficar grande demais, ele vai pegar aquele tamanho do text message mais 10, né? Então é uma coisa interessante aí que eu fiz. E por fim, como ele é um componente T retângulo, né? Ele tem uma propriedade de rádios, né? Então eu defini dois aqui para tanto x como y, tá? Aqui no meu form create eu chamo, né? E coloco os parâmetros que eu defini, tá? Mas vamos para a parte interessante, como é que eu chamo aqui o meu box. Bom, para isso, né? Eu precisei criar uma outra procedura chamada box show message e eu coloquei o parâmetro sender aqui para ele, tá? E nesse sender aqui eu coloquei um show message interno, tá? Mas como é que eu defino isso? Bom, deixa eu descer aqui no botão, tá? E o botão ele tem uma propriedade aqui, eu expliquei para ela tem o próprio botão, o próprio botão ele tem uma propriedade chamada onClick, tá? E esse onClick eu coloquei como ele mesmo box message. Eu associei a procedura que eu acabei de criar, que ele chama show message, tá? Aqui ó, show message. E eu coloquei um self, né, para ele relacionar com ele mesmo, ponto, e a procedura que a gente acabou criando. Claro que é um evento muito simples, né, como o show message, então vai depender muito do que você quer fazer, né. Então se você ficou com dúvidas aqui relacionadas a esse vídeo, se você está tentando fazer alguma coisa aqui, uma coisa um pouco mais complexa, então comenta aqui abaixo que eu vou estar vendo a situação, tá? Aí eu posso trazer um exemplo simulado aqui para o canal para ver se resolve o problema de todos, tá ok? Bom, é dessa forma que eu consegui executar eventos em runtime, tá? Vou fazer mais outros testes, tá? Para ver a que ponto a gente pode fazer tais coisas, mas deixo aí para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Bom final de semana para vocês